Olá, amigos da Via Radical Brasil, sou o Coronel Montebeller e estamos agora na região de Abunão, distrito de Porto Velho, quase divisa com o Acre, Rio Madeira, e estamos finalizando o primeiro desafio de sobrevivência feito no Brasil por brasileiros. E para caracterizar e formalizar esse encerramento, quero agradecer a presença aqui do Simon Albuquerque, professor da área de ecologia, PhD, bushcraft. Me acompanha o biólogo Michel, do interior de São Paulo, também faz parte do quadro da VRB, e o instrutor André, também é biólogo, e eles vão falar alguma coisa da preocupação ambiental presente nos cursos de sobrevivência. Meu amigo Simon, qual é a importância de um curso de sobrevivência, um desafio de sobrevivência para pessoas que não vivem essa região do Brasil, que é a região amazônica? No seu entender, como professor, como aqui é o quintal da sua casa. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de poder estar acompanhando aí a finalização, o início e a finalização da atividade. A primeira importância é a importância pessoal, eu acho que é o desafio. Nós, seres humanos, eu costumo dizer que nós somos animais, mas nós não precisamos ser domados. Então, assim, é muito importante que o ser humano ele possa reconectar essas raízes perdidas que nós temos. Hoje, principalmente quem mora nos grandes centros, está envolto em atividades extremamente extenuantes, atividades profissionais que exigem muito estresse, e aí você tem a chance de poder retomar esse espírito perdido, de poder reconectar-se com a natureza. Sem falar de uma importância ambiental. Quando você aprende a utilizar recursos da floresta, você passa a ver a floresta com outros olhos. Você passa a ver como um depósito de vida, como alguma coisa que você pode depender um dia. Então, assim, é extremamente importante, e também até mesmo para qualquer pessoa que faça qualquer tipo de atividade. Às vezes a gente acha que um curso de sobrevivência é uma coisa desnecessária, mas a gente nunca imagina em qual momento uma viagem, uma excursão, você pode se ver obrigado a utilizar essas informações. Então eu acho que um curso de sobrevivência, mesmo você que mora no último andar do prédio de um grande centro, é importante, seja para fazer essa reconexão, seja para se desafiar, ou seja realmente para um dia salvar a sua vida, né? E é o que o pessoal hoje aqui está mais uma vez nesse desafio aí, se superando e conhecendo esse lugar maravilhoso que é a Amazônia. O que eu achei interessante também, Simon, Michel e André, muitos ao chegarem, né, nós temos um costume de quando vai tomar água, sobra um restinho, né, de água no caneco. Não sei por que uma coisa do, né? O cara cultural. toma e joga o restinho de água. Aí os alunos chegando ali, todo mundo, não, me dá até o final, espreme a água. André, essa preocupação com as pequenas coisas, com as facilidades que nós temos no dia a dia, isso é importante para nós? Dá para se perceber isso num curso de sobrevivência ou especificamente num desafio? Dá. É a principal coisa que a gente percebe. Aqui tudo que era fácil de se fazer, aqui com a restrição de material, restrição de água, restrição de comida, tudo se torna 10 vezes mais difícil. O calor aqui é absurdo. É legal a gente ter um estudo prévio da situação, né, quando possível, né, ter esse estudo prévio, então está sempre estudando mesmo. O Simon, quando a gente chegou aqui, ele deu uma palestra lá para a gente de 1 hora, falou do ambiente, isso ajuda muito, né, inclusive à noite com os animais, a gente agora sabe qual que é o perímetro, qual que é a situação de segurança, mas assim, aqui principalmente a água foi assim aquele recurso valiosíssimo, tanto que todo mundo teve que se locomover muitas distâncias para poder pegar uma água, quer dizer, chegaram já desidratados, beberam, quando voltaram para o acampamento já estavam desidratados de novo, né? Então aqui qualquer gotinha d'água. Teve grupo, por exemplo, que teve que buscar água que está empoçada, então a chuva faltou. Acho que é essa a questão. Se tivesse chovido, talvez todo mundo tivesse melhor hidratado. Mas é aquela coisa que a gente tem lá na nossa casa, a gente sabe, aqui a gente dá valor. Eu tive a oportunidade de servir aqui na Amazônia. E quando a gente estuda em sala de aula, nós vemos lá, né, a maior bacia hidrográfica do mundo. Tem água a dar com pau. E foi a maior carência, né? Então foi dosar a energia gasta para uma empreitada, para construir alguma coisa, ou
a coleta de água. Porque às vezes chove, a água vem até aqui, ó, vem até aqui. E aí, de repente, num período do ano, a água some. Aqui, bem que você falou, né? Aqui, se alguém jogar o restinho da água, vai ter o talão com a boca ali para poder pegar o que foi jogado, né? A Amazônia, por incrível que pareça, a maioria das vezes, documentários ou reportagens que nós vemos, nós sabemos, a Amazônia hoje concentra uma quantidade muito alta de água doce no mundo. Mas, uma coisa que ninguém nunca fala é que a Amazônia ela é sazonal. A Amazônia ela passa por uma época são duas épocas muito distintas. Uma que é a época de seca, que começa ali mais ou menos em maio e vai até outubro. E a outra de outubro, mais ou menos até abril. Nós agora estamos começando a entrar no período chuvoso da Amazônia. Se vocês fizerem essa mesma atividade aqui em janeiro, vocês vão ver que os rios estão todos cheios, os leitos estão todos cheios, os lagos estão cheios e é cheio de poça na floresta. Quando a gente faz uma atividade como essa em julho ou agosto, a dificuldade de achar água é imensa. Então a Amazônia ela é muito rica, só que ela é muito sazonal. Então você tem uma época que ela está realmente seca, que você tem uma dificuldade muito maior. E que inclusive essa dificuldade foi vivenciada agora, porque agora que está começando o período de chuva, né? Então isso é bom porque abre um pouco o olho das pessoas para ver que realmente a Amazônia são dois períodos do ano bem distintos. A época das enchentes, né? Eu acredito que muda bastante a Demais. vida dos animais, né? Muito. Tem animal que quase não aparece na seca, né? Exatamente. E tem outros animais que com a chuva, né? A vida tem bastante interferência nessa região? Não apenas no aparecimento, mas inclusive em ciclos realmente reprodutivos. Todos os animais da floresta, eles se adequam a ciclos reprodutivos. É muito comum, por exemplo, a maioria dos animais, filhotes começarem a nascer nessa época, porque é a época que você tem maior disponibilidade de recursos. Então, assim, a floresta, ela se ajusta. Você tem uma oferta maior de frutas e você tem animais adequando sua reprodução a esse período que você tem mais fartura, seja de alimento ou seja de recursos de forma geral. Então a natureza ela se adequa, tanto a fauna quanto a flora, eles se ajustam a esse período sazonal da Amazônia. Nós tivemos eu vi uma grande reclamação, vamos dizer reclamação, né? Mas as formigas, né? A formiga aqui é algo sensacional, de vários tamanhos, várias idades e várias cores. Uma pegou no meu pescoço, eu fiquei com o pescoço praticamente inchado, um outro bicho me pegou aqui, eu também, e eu já fui mordido por armadeira. E a ferroada que eu levei, que eu não sei o que foi, doeu muito mais que a armadeira. E o Michel, ele anda com a máquina digital dele, tirando foto de vários animais, né, inclusive os anuros, né? E você viu a lona tarp, comida, ruída pelas formigas? Sim. O que você acha que poderia ser feito para nós que estamos numa área de sobrevivência? O que poderia ser feito para evitar a formiga que já está lá e aos milhões? Uma coisa legal, né, que realmente a gente testou no acampamento e deu certo, é ali as cinzas da fogueira, né? Aquela parte de baixo ali, o pó, se você espalhar eles ao redor, você evita muito. Talvez até passar um pouco nas árvores, né, ali nos tocos do acampamento vai ajudar e dar uma evitada boa. As formigas, na verdade, tem os carreiros dela, né? Tem as casas dela, né? Elas não saem explorando muito. Mas a nossa presença, urinando, mexendo, fazendo o acero na área, interfere nas formigas e isso pode até incomodar, né? Incomoda porque as formigas estão constantemente pegando folhas, né? Então quando elas percebem movimentação, aquele ato de remexer folhas normalmente estimula elas a ir para aquele lugar. Por quê? Porque é mais recurso. Constantemente elas estão pegando folhas porque elas levam para suas tocas para poder cultivar fungo que serve de alimento. Às vezes você tem formigueiros que são centenas de metros de extensão. Então a partir do momento que você mexe, que você revolve aquelas folhas, isso muitas vezes estimula as formigas a ir até lá, porque para elas é uma novidade, alguma coisa mais fácil ali, alguma folha já no começo de decomposição. Então normalmente quando você faz esse movimento de limpar, juntar, afastar, a tendência é você concentrar bastante formiga. E aqui na Amazônia os maiores perigos são os menores. Formiga é um negócio que incomoda demais quando você está fazendo atividade, você precisa pernoitar na Amazônia. Formiga e mosquito são as duas coisas que incomodam muito aqui. Durante todo o evento, a gente manteve um monitoramento, tanto com câmeras traps, quanto com busca ativa. Tanto na hora, às vezes, de fazer alguma ronda, quanto também a gente já tinha separado um tempo para isso. Todos os dias a gente saiu para fazer essa busca. E a gente viu serpentes, né? Na câmera trap tem bastante coisa. Eu tirei bastante fotos que posteriormente a gente vai estar pondo informações sobre esses animais aí e vai estar disponibilizando nas redes sociais da Via Radical Brasil com informações sobre o modo de vida, a espécie, tudo que caracteriza esses animais aqui da região para vocês poderem estar acompanhando com a gente.
Eu vi várias imagens suas, filmagens sobre o surucucu, né, com jararaca, né? Não vimos. Exatamente. Elas estavam lá, nos viram ou fugiram de medo, ou, né? Mas você percebe que está diminuindo a presença delas ou a gente não está acostumado? Na verdade... Porque no Pantanal mesmo, a gente faz desafio no Brasil inteiro. A gente dá curso aí praticamente no Brasil inteiro. É raro a gente ver uma cobra. Na verdade, assim, aqui, uma das coisas que favorecem a alta diversidade de espécies da Amazônia é justamente o quanto ela é complexa estruturalmente. Então você tem buracos, você tem morro, você tem folha no chão, você tem galho, você tem troncos caídos. Então você tem muitos microhabitats para esses animais viverem, né? Então, assim, primeiro, estão muito bem distribuídas. Então, assim, não é tão fácil, as pessoas acham que é fácil encontrar, não é, né? Principalmente a gente trabalha procurando esses bichos, não é fácil encontrar, né? E segundo, que aí vem aquela coisa realmente, vocês não encontram às vezes porque você não perturbou onde ela estava. Então, às vezes você encontra quando você mexe o ambiente, quando você está pegando uma lenha, quando você está fazendo alguma coisa. E a própria movimentação no local, ela estimula muitas vezes aquela vibração no solo, aquela movimentação, facão, trabalhando ali, estimula muitas vezes o bicho a fugir, porque a primeira reação de serpente sempre é fuga. Tanto que o acidente ele só vai ter um acidente se você pisa, se você pressiona, se você às vezes vai sentar na trilha, o bicho está ali enrodilhado, você bate a perna. O acidente por serpentes ele só ocorre se você molestar, se você encostar o animal. Fora isso, a tendência dela sempre é fuga. Mesmo peçonhentas, a tendência sempre é fugir. Ok, André, instrutor André, biólogo, obrigado pela força, pela colaboração. Instrutor Michel, biólogo, parabéns. E você, Simon? Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Pelo apoio. O grande termo, então, aqui desse nosso contato com o Simon é a reconexão com a natureza, que nós, da VRB, nós, sobrevivencialistas e bushcraft, nós buscamos isso com a natureza e espero que isso repercuta aí pelo mundo inteiro. Então, Via Radical Brasil, Simon Albuquerque, direto de Abunã, muito obrigado.